Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 6 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral, como comentarista do programa de hoje. Vamos conhecer agora as manchetes de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, contracorte do FIES, faculdade dá aula de graça. O Estado de São Paulo, empresas da Lava Jato buscam renegociar dívidas de 15 bilhões de reais. Em A Tribuna, bombeiros dominam o incêndio. No Boc News, sociedade, juventude violenta. Santa Portal, gabinete de soluções de crise amplia combate a incêndio na Lemoa. G1 Santos e região, resfriamento de tanques deve durar até terça-feira. No portal da UOL, faculdades planejam cortes e até aulas gratuitas contra a crise do FIES. E na capa da Veja, o poder da ressurreição. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a semana promete ser das mais agitadas, das mais tensas em Brasília. Isto por conta do depoimento previsto do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a corrupção na Petrobras. O depoimento do tesoureiro está previsto para a próxima quinta-feira, dia 9 de abril. E os integrantes de oposição da CPI prometem exatamente questioná-lo no sentido de aprofundar as denúncias que envolvem diretamente o PT, por conta dos delatores, aqueles que participaram das delações premiadas e envolvem o PT, o Partido dos Trabalhadores, nessa trama com relação à corrupção na Petrobras. Mas além da Operação Lava Jato, um outro tema também vai centralizar as atenções em Brasília, como de todo o país, que é um tema polêmico e que diz respeito à redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Essa proposta, que é defendida por muitos, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Mas há muitos setores que questionam a redução da maioridade penal, no sentido por considerá-la ineficaz, no sentido de reduzir a violência, combater a criminalidade e, sobretudo, a questão da impunidade no Brasil. Mas esses temas, entre outros, também importantes, também relevantes, nós vamos discutir com o nosso convidado, o deputado federal João Paulo Papa, daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta segunda é de sol com muitas nuvens durante o dia, mas pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 20 e 26 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x5. As rodovias Anchieta e Imigrantes estão congestionadas na chegada a São Paulo. Já aqui no litoral, na entrada de Santos, os caminhões não podem acessar o porto pela Anchieta desde a meia-noite de hoje. Os veículos serão retidos no Planalto. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 10 minutos. Já no Guarujá, 30 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O
Novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Dicas para economizar energia elétrica. Evite usar o ferro todos os dias. O ideal é acumular mais peças para passá-las de uma única vez. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas podem diminuir seu consumo em até 70%. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 6 de abril. E hoje recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, aliás, vice-líder, um dos vice-líderes da bancada do PSDB na Câmara Federal, e o colega jornalista Rodolfo Amaral como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado Papa, falando exatamente sobre essa semana que promete ser das mais agitadas, mais uma semana agitada em Brasília por conta da Operação Lava Jato e por conta do depoimento esperado por todos do tesoureiro do PT, Partido dos Trabalhadores, João Vaccari Neto, à CPI que investiga a corrupção na Petrobras. Inclusive, o depoimento seria no final do mês de abril, mas a liderança do PSDB na comissão conseguiu antecipar para esta semana. Essa situação já está criando uma certa tensão em Brasília. Além do mais, temos um quadro de crise política, de crise econômica, a presidente Dilma com 78% de reprovação, segundo pesquisa do Ibope. Enfim, o cenário não é um cenário nada tranquilo em Brasília. Qual é a avaliação que o senhor faz e qual é a sua expectativa, deputado, com relação a esse depoimento importantíssimo de João Vaccari à Comissão Parlamentar de Inquérito? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Rodolfo, bom dia, Cris, a produção aqui do programa, bom dia a todos os telespectadores. De fato, nós iniciamos mais uma semana muito tensa em Brasília, especialmente no Congresso, e especialmente na Câmara dos Deputados, onde a CPI que apura essas denúncias da Petrobras vai ter a oportunidade de ouvir, aliás, a CPI criou essa circunstância de ouvir o Vaccari, que é uma das figuras centrais aí de toda a apuração que está sendo feita em torno da questão. Não dá para prever, Chico, qual será o resultado desse depoimento. Sim. Alguns, eu não participo diretamente dessa CPI, mas estou por perto, estou ali, a gente acaba acompanhando de alguma maneira os trabalhos, São sessões muito longas, algumas se estendem por mais de 12, 14 horas, depoimentos também bastante longos. Alguns dos convidados, daqueles que foram convocados para a CPI, optam em não declarar nada, conforme assim prevê a Constituição, e preferem fazer os seus depoimentos à frente, em juízo, e, portanto, não dá para saber qual será o resultado prático desse depoimento do João Vaccari. Agora, é claro que o clima está cada vez mais tenso em Brasília, isso é perceptível, os telejornais mostram isso diariamente, a crise política é cada vez mais séria, é uma crise acentuada, é uma crise, sobretudo, de liderança, quer dizer, um país com tantas dificuldades, com tantos desafios pela frente, nesse momento é governado por uma presidente que não tem mais as condições, pelo menos as condições políticas nesse momento, para tomar uma série de decisões que precisam ser tomadas. As pesquisas mostram isso, quer dizer, é uma crise de confiança, é isso que eu gostaria de dizer. E, diante dessa crise de confiança, eu acho que eu tenho dito isso no âmbito do PSDB,
o papel dos partidos de oposição fica ainda mais relevante, quer dizer, a responsabilidade aumenta. Claro. Porque uma coisa é o combate às questões mais sérias desse momento, o combate na CPI da Petrobras, o combate político que se dá no plenário, enfim, isso tudo é muito importante e é o papel que cabe à oposição. Mas acho, Chico, essa pelo menos é a minha opinião pessoal, que cabe também à oposição indicar caminhos. Claro. Eu já, desde a campanha, falava nisso, na questão, na forma de fazer oposição. Acho que a oposição tem que ser, sim, propositiva. Toda oposição séria precisa ser propositiva. É preciso fazer o combate, obviamente, isso está sendo feito, não só pelo PSDB, mas pelo DEM, pelo PPS, em alguns momentos, até alguns partidos da própria base do governo, o próprio PMDB, em alguns momentos, sinaliza também a sua contrariedade com algumas decisões que são tomadas pelo governo. Enfim, a oposição hoje, há um pêndulo no Congresso, né, que são alguns partidos da base que, dependendo do tema, dependendo do momento e da circunstância, acabam se aproximando das posições da oposição. Mas eu acho que, sobretudo, o PSDB, que é o partido mais importante das oposições nesse momento, precisa indicar caminhos também. Não é? Eu tenho, portanto, procurado fazer essa defesa. Nós temos lideranças muito importantes no partido, lideranças que são muito experientes, não é? O caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o caso do ex-governador e hoje senador José Serra, o próprio candidato do PSDB nas últimas eleições, o Aécio Neves, senador, ex-governador, Aloysio Nunes, senador da República, teve um papel importante aqui em São Paulo, e sem falar das lideranças do partido espalhadas pelo Brasil inteiro. São lideranças que têm experiência política e administrativa acumulada e que, portanto, precisam também aproveitar essa experiência acumulada para indicar novos caminhos. Algumas medidas que o governo apresenta nesse momento, o PSDB, obviamente, vai combater, né? Está combatendo, se opõe. Mas a população, eu acredito, espera também o seguinte: bom, em qual é o caminho, então? Claro. Quer dizer, a oposição é contra tais medidas? Muito bem. E quais medidas a oposição apresenta como alternativa? O país está em crise e nós não temos o porquê, não há nenhum sentido em querer aprofundar a crise. Lógico. Eu acho que a crise política, sim, essa tem que ser levada aí as consequências que tem que ter naturalmente. Mas, antes de mais nada e acima de tudo isso, está o país. Claro. O nosso futuro, a nossa economia, as nossas soluções para as gerações que virão, enfim. Então, o papel duplo da oposição, isso que eu queria dizer, sim, é o papel de fazer o combate, por um lado, que tem que ser feito, e, ao mesmo tempo, o papel, sim, oferecer soluções. Mesmo não estando no governo, indicar, sim, caminhos alternativos. Né? Mas para isso é preciso um grande pacto nacional, é preciso a reconciliação nacional dividida desde a última eleição. Rodolfo Amaral, como é que você vê essa situação, essa crise de credibilidade, enfim, de confiança que o país enfrenta, como bem frisou o deputado Papa? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputada, bom dia, Cris, bom dia ao telespectador. Bom, Chico, eu também acho que, o que disse o deputado, que primeiro o depoimento do Vaccari não vai dar em nada, ele vai sentar lá como já tiveram outros que antecederam e não vai falar absolutamente nada, vai arguir o direito de... Mas vai ser provocado, e ele gosta de falar. Vai ficar um teatro exatamente da parte da Câmara, mas ele vem negando até agora, com tantas evidências envolvendo o nome dele, ele vem negando, não vai ser na Câmara dos Deputados que ele vai entregar, certo, o ouro. Mas eu acho que a questão no Congresso Nacional, de fato, ela é bastante preocupante. Primeiro porque existem várias questões que estão em discussão ainda, de direitos sociais, e nós estamos entrando agora no mês de abril, e os 3 primeiros meses do ano foram piores para o governo do que era esperado, ou seja, o tal do superávit de 66 bilhões que se esperava atingir, se tornou mais difícil ainda, mesmo com os cortes prometidos aí para o orçamento. Há uma grande expectativa, sim, exatamente nestes cortes. O Congresso aprovou o orçamento, mandou
a presidente Dilma, e ela tem 30 dias para promover os cortes. Nós tivemos um primeiro momento que foi o ministro da Fazenda fazendo um contingenciamento para o primeiro quadrimestre. Esse contingenciamento, por exemplo, já atingiu em cheio a nossa região, aí, em especial a atividade portuária, mas nós estamos aqui naquele sonho, aliás, realimentado cada dia, porque dia após dia a gente lê nos jornais manifestações. Tivemos aqui o ministro das cidades, certo, dizendo que não, esperem 7 meses, não há nada, certo, uma obra de 10 anos, 7 meses atrasando verba. Enfim, a gente sabe que esses 7 meses vão ficar 2, 3 anos e esse dinheiro não vai sair. Mas é preciso que tenham áreas, existem algumas áreas que são vitais, e uma delas é a da saúde, que a gente tem um certo receio de que esses cortes aprofundem ainda mais essa crise. Eu queria exatamente saber do deputado essa questão, porque é líquido e certo que haverá um corte profundo no orçamento. Estabelecer essas prioridades, em princípio, é uma prerrogativa do Poder Executivo. Mas, na Câmara dos Deputados, há de se tentar evitar que o caos seja ainda maior. O que é possível se fazer num cenário desse em que o Senado, o presidente do Senado se manifesta contrário neste momento, aí, em função até do nome dele ter sido incluído aí entre os investigados, tanto ele como o presidente da Câmara, eles estão descontentes com o governo. Como é que vai conseguir se ter um arranjo, deputado, nesse cenário de crise, em relação ao orçamento da União, que deve ter corte, no mínimo, de 66 bilhões? Bom, primeiro eu quero concordar com o Rodolfo que a crise já afetou em cheio os investimentos aqui para a Baixada Santista. Eu já me manifestei a respeito disso. Nós podemos contar já com alongamento de cronograma de investimentos, e alguns investimentos que poderiam começar já nos próximos meses não serão iniciados, certo? Acho que o governo, nessa altura do campeonato, deve centrar forças naquilo que diz respeito à infraestrutura, naquilo que já está iniciado. Então vamos lá, exemplos concretos para a Baixada. O VLT, uma obra importante, uma obra estruturante, de mobilidade urbana, quer dizer, ela atende às expectativas da população em termos de qualidade de vida, melhora a economia, tanto de Santos quanto de São Vicente. Já está iniciada, boa parte da obra em São Vicente já está realizada. Temos aqui um problema agora em Santos, um problema judicial que eu espero, né, que seja contornado o mais rapidamente possível, mas enfim, resolvida essa questão judicial, essa é uma obra que não pode alongar cronograma. Essa é uma obra que tem que receber absoluta prioridade. Já outras obras importantes para a região, como o túnel ligando Santos a Guarujá, como o túnel ligando a Zona Noroeste, a Zona Leste de Santos, e outras dessa natureza, devem esperar um pouco mais para ser iniciadas. Essa é a minha opinião. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, Rodolfo, num cenário de redução de recursos para investimentos, melhor será concluir aquilo que está iniciado, e botar para funcionar e apresentar resultados, e aguardar para iniciar outras obras de grande porte, de grande volume de investimentos, do que começar todas elas e levar todas em banho-maria, né? Então, na parte de infraestrutura, eu diria que a receita... iniciada, deputado, o senhor acredita que há recursos para concluí-las? Tem que ter, quer dizer, na medida em que você contingencia. Se o corte for um corte cego, né, um corte linear, vamos dizer assim, ele vai afetar todas as obras, né? E, como eu disse, algumas serão iniciadas em ritmo muito lento, o que não é adequado, não é ideal para ninguém, nem para o governo, né, que acaba perdendo esse recurso, e nem para a população, que vê uma obra de 4, 5 anos se estender por 10 anos, como disse o ministro Kassab aí na sua última visita aqui. Então, se o corte for inteligente, buscar otimizar os recursos, eu acho que esse é o ideal, e aí as prefeituras aqui da Baixada, enfim, as lideranças da Baixada precisam ajudar nisso também, concordando, né? Vivemos um momento de crise, então vamos cortar de forma inteligente, vamos administrar, melhor dizendo, a crise de forma inteligente. Aí nós continuaremos as obras que estão iniciadas e esperaremos um pouco mais, né, para iniciar aquelas
para as quais nós já sabemos antecipadamente que não temos recursos suficientes. Eu acho que essa é uma primeira medida em obras de infraestrutura, investimentos de infraestrutura. Agora, o Rodolfo levanta uma questão aqui, que essa não tem solução inteligente, a solução tem que ser humana, que é a questão da saúde. O corte do orçamento da saúde já está materializado, né? Ele já é uma realidade. Quando foi votado o orçamento impositivo embutido naquela votação, foi votada a nova regra, a nova metodologia de destinação de recursos para a saúde, e já se sabe que o resultado inicial é uma redução de recursos para a saúde. E aí, não há o que cortar. Na saúde não é possível fazer cortes, né? Essa é uma área que precisa ser preservada a todo custo. Também com inteligência. Veja, Chico, a semana passada, 2 semanas atrás, nós tivemos a instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e instituições beneficentes de saúde. Muito bem. Essa é uma maneira inteligente de injetar recursos na saúde, apoiar entidades que hoje representam mais de 50% de todas as cirurgias, todos os procedimentos de maior complexidade estão no país hoje, são feitas, né, são geridos nas entidades beneficentes, como a nossa Santa Casa aqui em Santos, como a Beneficência Portuguesa, como o Hospital Santo Amaro no Guarujá. Pois bem, uma maneira inteligente de direcionar recursos para a saúde, para que a população não sofra, é ajudar essas entidades, ajudar mais, né? O governo já sinalizou como ajuda aí desde o ano passado, foi um primeiro sinal, né? Uma primeira medida no sentido de ajudar as entidades, mas ainda não foi suficiente. Quer dizer, são entidades que estão estruturadas, não é preciso construí-las, né? No caso da Santa Casa, aliás, durante a reunião da frente, tinha um painel bem visível na frente do plenário, dizendo que a primeira organização não governamental do país, né, é exatamente na área de saúde, e é exatamente a nossa Santa Casa de Santos, né, que foi fundada antes mesmo da fundação da cidade. A cidade surgiu em torno da Santa Casa. Pois é. Então, veja, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, e o mesmo raciocínio vale para a Beneficência Portuguesa, aqui no caso de Santos, está lá instalada, investimentos, luta de centenas de pessoas, e pessoas que ajudaram com seus próprios recursos. Aquilo não foi dinheiro do poder público, são patrimônios belíssimos, patrimônios físicos e patrimônios também do ponto de vista técnico, né? Corpo clínico, bons profissionais dedicados, enfim. Injetar recursos nessas entidades é uma maneira inteligente, porque, veja, quando o país voltar a crescer, voltar a ter um belo orçamento na área de saúde, pode-se pensar em construir novos hospitais, enfim, públicos. Mas hoje, acho que a forma mais de otimizar recursos na saúde é apoiar essas entidades. E não permitir que os recursos do orçamento da União, né, e também que as transferências para os municípios, enfim, sofra redução nesse momento. Quer dizer, se tiver que fazer cortes, teremos que fazer cortes em áreas não prioritárias, que aí podem esperar um pouco mais. E nesse sentido, por exemplo, entra a discussão em torno do Hospital Regional de São Vicente. Chico, eu acho que é uma outra discussão aí, inadequada para o momento. Primeiro porque se você for fazer um cômputo hoje, certo, de número de leitos na Beneficência Portuguesa, no Santo Amaro e no São José, nós temos 300 leitos praticamente inutilizados, por falta exatamente de recursos. Tá? E isso que o deputado falou, de fato, o governo em 2013, ele aprovou a lei do ProSUS, que previu uma moratória de 180 meses no pagamento de débitos tributários e previdenciários da parte dos hospitais, que são 2.100 no país, que devem mais de 15 bilhões ao governo, mas faltou outra parte, que era a parte do financiamento, tá? Ou do BNDES ou da Caixa Econômica Federal, porque para que você possa reorganizar financeiramente essas instituições, você precisa dar fôlego financeiro. Não adianta simplesmente perdoar aquilo que ela já não pagou, certo? Tá? Tem que injetar recursos. E aí é que ficam as questões. De repente, para conseguir 10 bilhões para o Ike Batista, foi muito fácil no BNDES. Para arrumar 5 para os hospitais filantrópicos é a coisa mais impossível do mundo.
E o BNDES, na época, arguía, não, mas o empréstimo tem que ter o aval, tem que ter uma retaguarda. Nós vimos a retaguarda que tem, né? Na verdade. Aí eu fico me perguntando, quem é que vai cobrar e como é que se vai cobrar esses 10 bilhões emprestados aí para o empresário Eike Batista. Então são essas questões que eu acho que elas precisam, tá, ter mais espaço no Congresso Nacional. A frente parlamentar, mencionada pelo deputado dos hospitais, ela é um caminho, boa hora, né? É um caminho viável, eu acho, e espero que ela prospere nesse E, aliás, discurso. deputada, a Santa Casa de Santos está requerendo, junto ao BNDES, 130 milhões de reais para fazer frente aos seus débitos, né? Situação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Apenas 130 milhões, perto dos 10 bilhões aí do Eike Batista. Há mais de 6 meses, Chico, se você for ver o que já cresceu a dívida nesses 6 meses do hospital, quando chegar o empréstimo já não adianta mais. De qualquer forma, essa é uma solicitação. Eu gostaria que o senhor comentasse essa questão do empréstimo que a Santa Casa requer, deputado, e também a construção, a proposta do Hospital Regional de São Vicente, diante de tudo que o senhor acabou de considerar, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 6 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal, vice-líder do PSDB na Câmara, deputado João Paulo Tavares Papa, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral, como comentarista do programa de hoje. Deputado Papa, gostaria que o senhor agora continuasse com os seus comentários a respeito da área da saúde, em especial desse empréstimo que a Santa Casa busca junto ao BNDES, as possibilidades desse empréstimo ser liberado e também toda essa discussão em torno da construção de um hospital regional em São Vicente. Bom, a Santa Casa é a maior e mais importante instituição de saúde da nossa região. A Santa Casa ela fica em Santos, mas não é uma instituição santista apenas. Ela é o esteio da saúde regional, Baixada Santista, parte do litoral e até Vale do Ribeira. A importância, portanto, da Santa Casa é inquestionável. Né? Claro. Nós precisamos fortalecer a Santa Casa. O empréstimo que a instituição solicita nesse momento, ele é muito importante, nós estamos apoiando. Esse empréstimo é para colocar contas em dia e, ao mesmo tempo, para fazer uma grande reestruturação na gestão da Santa Casa. Algumas reformas também, enfim, mas especialmente fazer uma reorganização de administração e gestão, né?
Portanto, a Santa Casa precisa desse recurso urgentemente, é um empréstimo, ninguém está dando nada para a Santa Casa, ela vai pagar, ela vai honrar os seus compromissos, como disse bem aqui o Rodolfo, o BNDES, que durante tantos anos ficou aqui financiando grandes empresários do país, com alguns sonhos que inclusive frustraram muito a população brasileira e o próprio banco, enfim, tem condições, hoje eu diria tem obrigação, né, de fazer a sua parte, dando apoio, dando condições para que a saúde brasileira, afinal é disso que se trata, esse empréstimo, possa se sustentar nesse momento de crise. Claro. Portanto, a Santa Casa, além do empréstimo que está reivindicando junto ao BNDES, também precisa concluir um projeto já de algum tempo, que é a sua área de oncologia. A Santa Casa é a referência regional em matéria de oncologia. Né? E ela precisa comprar, aliás, ela já comprou um equipamento moderno, que é um acelerador linear, que está metade já pago, falta a segunda parte, pagar, e falta trazê-lo para o Brasil, instalá-lo aqui. Tem um projeto para a compra de um segundo acelerador linear, a construção da Casa da Mata, enfim, todas as condições e os mecanismos e instalações para que a oncologia, o serviço de oncologia da Santa Casa possa dar conta do recado. Porque hoje, muitos pacientes em tratamento acabam fazendo suas aplicações de noite, entrando madrugada dentro, por conta do pouco... O agendamento é muito do agendamento, difícil, da pouca estrutura para toda a demanda que o hospital tem. Então, acho que apoiar a Santa Casa sempre. Né? Nós temos que ajudar todos nós nessa direção. Porque aí é a saúde regional que está em jogo. O mesmo raciocínio vale para a beneficência, é um pouco menor, mas também tem condições de fazer atendimento SUS, faz atendimento SUS, tem todas as condições de somando, né, forças à Santa Casa, dar uma estrutura mais equilibrada para a região. Quanto ao Hospital Regional de São Vicente, primeiro, eu acho importante que o município de São Vicente, o segundo município mais populoso da região, tenha a sua estrutura hospitalar em condições de atender pelo menos a parcela da população que reside ali em São Vicente. Aliás, São Vicente sempre teve, né, um hospital tradicional de São Vicente, que é o Hospital São José. Claro. Também uma irmandade que prestou relevantes serviços públicos de saúde pública a São Vicente e a toda a região, que hoje vive problemas ali. Tem um belo patrimônio, foi todo reformado, inclusive, recentemente, mas não tem condições, por força de documentação, de questões aí jurídicas, hoje de prestar serviços públicos de saúde. Eu acho que é preciso ajudar o Hospital São José a vencer esse desafio e voltar a ser um hospital público também, ou parcialmente um hospital público. Agora, nesse quadro de crise, nesse quadro de orçamento reduzido, contingenciamento de recursos, a Baixada precisa raciocinar como uma região metropolitana. Se o ideal, o mundo ideal, que é um novo hospital em São Vicente, que eu acho que deveria ser nas instalações do Hospital São José, bem localizado no centro da cidade, uma ótima infraestrutura e com um histórico, né? A população já conhece, já confia no Hospital São José. Mas nesse quadro de enxugamento de recursos, nós temos que ter um pensamento metropolitano. Nós estamos construindo aqui em Santos, reformando o antigo Hospital dos Estivadores. Esse hospital está em obras, bastante adiantadas, enfim. Ele deve iniciar o seu funcionamento já no próximo exercício. Sim. Né? Ou ainda em 2015. No ano que vem, a previsão é que de entrega no ano que vem. Ou em 2016. Pois bem, nesse momento eu faria um entendimento entre os prefeitos para fortalecer o antigo Hospital dos Estivadores como uma nova unidade pública regional. Um hospital regional, portanto, que possa atender a Santos, a São Vicente, como já acontece, né, com a Santa Casa, como acontece com o Hospital da Zona Noroeste de Santos, que atende muita população de São Vicente, com belos serviços prestados. Como eu falei há pouco, eu falei em otimização de recursos. Nós estamos implantando o VLT, né? O VLT é um sistema de transporte público rápido, eficiente, enfim, ligando São Vicente a Santos. O VLT passa na porta do Hospital dos Estivadores, né? Quer dizer, a acessibilidade, mobilidade em direção a esse futuro hospital, não haverá problema nesse sentido. Enfim,
Então, acho que agora o pensamento tem que ser de natureza metropolitana. Não quero dizer com isso que a população de São Vicente deva esquecer a ideia, o sonho de ter o seu próprio hospital. Acho que não. Mas nesse quadro, nesse momento, eu acho que o importante é botar um hospital novo em funcionamento pleno, com qualidade, com um belo sistema de transporte, atendendo as duas cidades simultaneamente. Rodolfo Amaral. Chico, tem umas coisas interessantes aqui. Parece que na região algumas autoridades têm a memória curta. O São José, em São Vicente, a Santa Casa de Praia Grande, hoje Irmã Dulce, e o Santo Amaro, chegaram no nível de endividamento que tem hoje por causa de intervenção do município, dos respectivos municípios na época, certo? E as pessoas não comentam isso, certo? O meu escritório fez o plano de recuperação financeira do Santo Amaro e da Beneficência Portuguesa nesse processo aí de negociação. Da parte do Santo Amaro, por exemplo, quase 100 milhões da dívida que tinha no Santo Amaro foi constituída no período de intervenção da Prefeitura Municipal, certo? E hoje quem tem que pagar essa dívida para o governo é o hospital, ao invés de ser a Prefeitura que constituiu a dívida. E isso as pessoas não falam. Tem algumas outras contradições. Por exemplo, em 2005, esses são dados oficiais do DataSUS. Em 2005, nós aqui, a Baixada Santista, internávamos 82 mil pacientes. Em 2014, a mesma Baixada Santista internou 72 mil pacientes, ou seja, 10 mil pacientes a menos. Se você for entrevistar os secretários de saúde dos respectivos municípios, eles dirão assim, não, mas é que o nosso atendimento ambulatorial foi de tal ordem eficiente que evitou que se tivesse internação. Sim. Se isso é verdadeiro, nós não precisamos mais de hospital, porque 10 mil pacientes a menos representa exatamente um hospital de 200 leitos, é a capacidade do hospital de 200 leitos. Você veja o caso de Santos. O Santos, no ano passado, internou, o município, 32 mil pacientes. 23 sob a tutela da Prefeitura, sob a gestão plena da Prefeitura, sendo 15 mil na Santa Casa, 2 mil na Beneficência Portuguesa e 6 mil em unidades próprias do município, Hospital da Zona Noroeste. Ou seja, 23 mil pela gestão do município. E mais 9 mil no Hospital Guilherme Álvaro, que deu um total de 32. Agora, façam onde que fizeram o hospital, vamos deixar claro. O grande problema da internação hospitalar hoje está concentrado no chamada na média e alta complexidade. E média e alta complexidade, por um bom tempo, se terá apenas em Santos. E não é por causa da eficiência só do município de Santos, por causa de ser um município sério. É porque os médicos, certo, da Santa Casa, Beneficência, do próprio Hospital Guilherme Álvaro, eles relutam em atender em determinadas regiões em função até da baixa remuneração. Tá? Então, essa dificuldade, certo, de centralizar média e alta complexidade em cidade-sede, isso é uma coisa, é um marco em todo o país, não é só aqui na nossa região, não é só no estado de São Paulo. Então a gente precisa deixar de ficar com esse devaneio, com esse tipo de coisa, de ficar criando matéria na imprensa, ficar realimentando esse tipo de coisa, porque se eu tivesse... Criando expectativas na população. Hoje eu não estou mais no dia a dia da imprensa, mas se eu tivesse, eu já não atendia mais ninguém que viesse com esse tipo de história. Porque frustrando o cidadão, né? E se me permite, Chico, só acrescentando, não é só a questão da baixa remuneração dos profissionais, dos médicos, que impede que os serviços de alta e média complexidade se espalhem. É também função do deslocamento desses profissionais. Sim. Porque eles se concentram, isso ocorre em qualquer centro, qualquer lugar do mundo, quer dizer, eles se concentram em determinadas unidades e permanecem ali fazendo as cirurgias, fazendo os procedimentos. Quer dizer, o paciente se desloca e o médico, as equipes mais preparadas, elas permanecem, porque não há sentido nesses profissionais ficarem se deslocando diariamente para fazer uma cirurgia num hospital, no outro. Entendeu? Então, é uma questão de racionalidade também, né? De técnica. Enfim, é por isso que Santos acaba concentrando a maior parte dos atendimentos de média e alta complexidade e vai continuar sendo assim. É exatamente por isso, deputado, que se justifica plenamente, então, a transformação do Hospital dos Estivadeiros num hospital metropolitano, um hospital que atenda a todas as cidades da Baixada Santista, já que o hospital está praticamente pronto, vai ter dificuldade para o custeio.
porque, segundo o secretário de Saúde do município, Marcos Calvo, o hospital, na sua plenitude, precisará contar com cerca de 1.200 funcionários, o que é um volume, quase metade do quadro da própria Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santos. E esse custeio realmente é que preocupa hoje a Prefeitura, porque não apenas a obra em si, para a qual já existem recursos. Mas, deputado Papa, eu peço sua licença, Rodolfo Amaral, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. No próximo bloco, vamos ouvir a opinião do deputado Papa a respeito da redução da maioridade penal. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 6 de abril, recebendo hoje, com muito prazer, o deputado federal João Paulo Papa, que é vice-líder do PSDB na Câmara Federal, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, como comentarista do programa de hoje. Um outro tema que também vem centralizando muito o debate em Brasília e sobretudo na imprensa, deputado, é a questão da redução da maioridade penal, que agora a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara admitiu essa tese da redução da maioridade penal, aprovando o seu acolhimento. Pergunto ao senhor, com base nos contatos em Brasília, no que o senhor sente no plenário da Câmara Federal, essa tese da redução da maioridade penal será aprovada, deputado? Bom, é difícil prever o que a Câmara dos Deputados vai definir em relação a isso. Mas hoje, Chico, já se percebe que a maioria da população brasileira espera que algo seja feito nessa matéria. Sim. Quer dizer, não sei dizer, eu pessoalmente, se a redução da maioridade penal é a melhor solução, é o caminho para nós resolvermos, infelizmente, a grande quantidade de menores praticando crimes muito graves, né? Alguns casos crimes hediondos, ficando pouquíssimo tempo no regime de internação e voltando a praticar crimes e até o próprio crime organizado se utilizando em escala de menores, colocando menores, recrutando menores e colocando esses menores à frente de uma série de crimes, porque de forma a se proteger, tá certo? Quer dizer, e acaba expondo a população de um modo geral, a sociedade e esses menores. O governador Geraldo Alckmin apresentou formalmente ao Congresso ao Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, algumas ideias, né? São propostas de São Paulo nessa matéria. Há uma proposta também do senador Aloysio Nunes. Essas propostas de ambos, elas vão na direção de aumentar as penas, né, para crimes graves praticados por menores de 18 anos, acima de 16 anos, crimes hediondos, portanto, sim, que as penas sejam maiores. Hoje elas chegam ao máximo a 3 anos de internação. Aumentar, portanto, tornar mais severas as penas em estabelecimentos especiais. Quer dizer, esses jovens não iriam para presídios comuns, muito pelo contrário, o Estado teria que prover de unidades específicas para poder reeducar efetivamente esse menor.
Eu acho que esse é um bom caminho, é um caminho que o Congresso precisa se aprofundar e também a penar com mais rigor os maiores, os criminosos que se utilizam na prática cotidiana de crimes de menores. Quer dizer, um maior de idade que hoje pratica um crime, que coloca um menor dentro desse crime, ele tem que ter a sua pena agravada em muito, né? Seria uma forma de evitarmos esse recrutamento que se percebe, especialmente em regiões mais pobres do país, dos menores para o mundo do crime, em direção ao mundo do crime, especialmente começa na área de drogas, né, de tráfico de entorpecentes, e depois esse jovem acaba se armando e acaba praticando crimes muito mais graves. A sociedade brasileira, majoritariamente, as pesquisas estão demonstrando isso, esperam alguma mudança nessa matéria. Há um grupo forte, representativo no Brasil, que resiste a qualquer mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas entre a teoria, né, a questão conceitual da proteção à criança e também é uma questão prática de proteção à sociedade, eu acho que o Congresso precisa se debruçar sobre esse tema sim. Na minha opinião, a redução pura e simples da maioridade penal não resolve o problema. Já falei sobre isso também outras vezes. Nós temos que investir em educação, temos que proteger esses jovens. Agora, como fazer? E depois, deputado, reduzir para 16 anos, aí o menor de 15 anos e 9 meses comete o crime. E aí vai reduzir para quanto? Vai reduzir para 14? Para 12? Para 10? Ou seja, não vai chegar a lugar nenhum. Essa não é uma medida eficaz no combate à criminalidade, na redução da violência e muito menos com relação à questão da impunidade. É uma questão de providências um pouco mais eficazes e não necessariamente essa simples redução, que, pelo menos na minha concepção, pouco vai ajudar, pouco vai resolver no combate à criminalidade. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu coincidentemente concluí um trabalho agora, um estudo sobre a área de segurança pública, que me chamou muita atenção em alguns dados. O primeiro deles é exatamente isso do perfil carcerário. 50% hoje dos presos no Brasil, ou seja, 250 mil pessoas, que é 50% dos 500 mil presos que nós temos no Brasil, tem idade entre 18 e 29 anos de idade. Quer dizer, então, o problema não está na idade. Tá? Depois a gente tem que começar a refletir sobre segurança pública, sobre a ótica da questão carcerária. Aí eu peguei o período que o PSDB é governo do Estado de São Paulo, de 94 para cá, 2014. Tá? A população do Estado de São Paulo nesse período cresceu 32%. A população carcerária cresceu 277%. Hoje, você tem 207 mil presos no Estado de São Paulo, certo? Com uma superlotação de 100 mil vagas, quer dizer, a carência de vagas é de 100 mil vagas. Então, eu acho que esse assunto é muito mais profundo e merece, como disse o deputado, certo, uma discussão ampla, passando por vários aspectos. Mas se você me permite, Chico, eu não poderia perder esse programa em função até do que aconteceu essa semana, continua acontecendo, do incêndio aí na Alemoa, tendo aqui não só um deputado, mas um ex-prefeito durante 8 anos. Esse episódio me fez fazer um levantamento de algumas questões ligadas a essa área aí de atividade. E me surpreendeu bastante, Chico, identificar que a gente sempre, que a gente já está no jornalismo há bastante tempo, sempre olhou aqui a região, quando falava em zona de perigo, era a Ilha Barnabé, né? Certo? Então, que a ilha vai explodir. Nós passamos e lemos muitas matérias com relação a isso. Mas, para surpresa minha, hoje o bairro o Parque de Inflamáveis da Alemoa, como chama a Codesp, hoje ela tem uma capacidade de armazenagem superior à Ilha Barnabé. São 500 mil metros cúbicos, que corresponde a 500 milhões de litros possíveis contra 400 milhões de litros da Ilha Barnabé. E o que é pior, certo? A Codesp já tem um projeto que foi feito, financiado pelas empresas da Alemoa, certo? Para a construção, para a ampliação daqueles piers de atracação ali da Alemoa em mais 2 piers, certo? O que significa, se vai ampliar o pier, vai ampliar a capacidade de armazenagem de movimentação de cargas, certo? Como ex-prefeito, deputado, que acompanhou todo o desenvolvimento dessa coisa, não está na hora de a gente começar a refletir
com relação à ocupação da Alemoa com esses inflamáveis, porque por mais que a ABNT defina regras, é inconcebível na cabeça de qualquer cristão que a gente tenha aqueles tanques um do lado do outro, certo? Num espaço reduzido, num volume de tal ordem, certo? Então, eu pergunto, como é que a prefeitura pode e até onde ela pode agir? Porque eu vi aqui, certo, autorizações de empresa já para a expansão de tanques, certo? Que lá na Agência Nacional do Petróleo, eu fico imaginando o que alguém na Agência Nacional do Petróleo no Rio de Janeiro sabe aqui a respeito da localização desses tanques, enfim, de todo esse episódio. Como é que o senhor viu essa situação e como é que daqui nós temos que agir com relação ao futuro, à preservação agora, porque que é possível de acidente, está comprovado. Pois é, eu vi e vejo, como a maioria da população, com muita preocupação. Você esteve no local, inclusive? Estive no local no sábado, passei pelo Jardim Piratininga na sexta-feira, estava calmo, mas as coisas foram se agravando. Aí no sábado participei de uma reunião lá com todas as equipes que participam do combate ao incêndio, o Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos, a Prefeitura de Santos, o prefeito Paulo Alexandre presente, e o Exército, enfim, todas as forças, CODESP, que estão ali cooperando, empresas também de Santos, de Cubatão, do Guarujá, que estão cooperando no combate ao incêndio. Mas, Rodolfo, antes lembrar você que em 1998 nós fizemos uma mudança, você participou, eu participei diretamente disso, uma grande mudança na legislação de uso e ocupação do solo de Santos, né, que foi o plano diretor de 98, que acabou com as chamadas zonas mistas. De 1968 até 98, o plano diretor de Santos admitia a presença de atividade portuária e atividade residencial em algumas zonas da cidade. A zona noroeste era uma delas, a zona mista noroeste de Santos. Nós extinguimos essa figura da zona mista e criamos as zonas portuárias ou residenciais. Aonde é porto, só pode atividade portuária, só é permitida atividade portuária e não pode residência. Aonde é residência, só pode o desenvolvimento da atividade residencial e comercial e não pode atividade portuária. Isso foi uma mudança importante no plano diretor. Aquela região da Alemoa, ela ficou configurada, ela era a antiga Alemoa industrial. Era um bairro industrial. Acabou ficando configurada nessa mudança como uma zona portuária, né? Onde a atividade de armazenagem, de manuseio de produtos líquidos, inflamáveis inclusive, é permitida. Agora, por que se adensou a ocupação da Alemoa para a atividade de granéis líquidos? Porque não houve e não há até agora nenhuma expansão significativa na nossa região continental, na área continental de Santos, né? Desde o governo Oswaldo Justo, que já se defendia isso. O futuro do porto, a expansão portuária, especialmente de produtos mais agressivos, produtos perigosos, deve se dar na área continental, na porção continental do território, onde não há residências por perto, não há bairros residenciais por perto. Eu acho que esse incêndio, esse episódio, ele vai ensejar, sim, Rodolfo, uma reflexão importante, né, em relação à saturação dos locais de estocagem de produtos líquidos, a proximidade de bairros residenciais com essa atividade e da efetiva expansão da área continental portuária, que não ocorre, né? Ocorreu apenas no caso da Embraport, um terminal basicamente de containers, mas não houve incentivo. A própria CODESP, que já tinha a Ilha Barnabé lá como uma área de armazenagem de líquidos, deveria ter já trabalhado no sentido de expansão dessa atividade para o lado de lá, para outra margem. Eu acho que isso vai acontecer agora com mais intensidade a partir desse episódio, né? Porque não houve de vítimas, mas o risco de fato foi muito alto. E as questões ambientais que ainda tudo isso será avaliado futuramente. Deputado Papa, temos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Fome. Eu que agradeço pelo convite e quero desejar uma boa semana a todos. Obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez pela participação. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.